Olá pessoal, tudo bom? Eu quero passar para vocês aqui. A gente vai começar com uma série de atividades com o objetivo de desenvolver um objeto paramétrico que vai ser construído por nós, né? Então nós estamos objetivando desenvolver um banco, tá? Um banco paramétrico que todas as peças elas são diferentes e elas vão ser montadas como se fosse não necessariamente um Lego, mas que as peças elas possam ser parafusadas e montadas em loco, né? E para isso, eu tenho aqui o modelo, eu queria apresentar para vocês o que vocês vão conseguir desenvolver, né, a partir dessa série de vídeos. Vai ser o desenvolvimento do modelo desse banco, que é um banco mais ou menos de 1 metro por 1 metro, e nós temos um formato dele de concha, tá? E depois disso que nós desenvolvemos esse banco, nós vamos distribuir essas peças entre chapas para serem cortadas com um corte a laser, tá? Ou CNC no caso. Então a gente tem as peças e essas peças elas são distribuídas para serem cortadas depois por uma máquina. E depois a gente pega essas peças e monta o nosso banco, tá? Para isso a gente vai usar o Rhinoceros, né, e o Grasshopper, que é o programa dentro do Rhinoceros que mexe com programação visual. Então nós temos aqui basicamente o código. Esse aqui é o código do Grasshopper. Eu vou aumentar aqui a tela. Esse aqui é o código que vocês vão desenvolver, tá? E esse código, o resultado final dele são os desenhos das pranchas. Então se eu pegar, vou dividir as telas aqui só para mostrar para vocês. Se a gente for pegar e esconder esse banco aqui, esconder ele, aí a gente tem primeiro uma geometria, né, desse banco. Depois nós temos ali uma superfície embaixo que corta a parte de baixo do banco, e depois nós unimos essas geometrias e criamos a parte de baixo do banco, que no caso a parte sólida, assim, que fica de base mesmo para o banco. Depois disso nós criamos alguns elementos de programação para conseguir chegar nas superfícies. Então a gente depois fragmenta a nossa geometria em curvas, tá? E depois dessas curvas a gente chega numa resolução de conseguir transformar esses elementos aqui de curvas em elementos estrudados, como se fosse uma madeira aqui no meio, com espessura aqui está 16 milímetros, né? A gente vai usar 18 no nosso caso, tá? E depois que a gente fez isso, aí a gente consegue depois de colocar os elementos de parafuso. Então aqui nós temos os elementos que vão cortar essa superfície, onde a gente vai colocar tubos com parafuso, que a gente vai prender essas madeiras com parafuso. Então eu vou esconder aqui para mostrar, e aí a gente tem a nossa forma das madeiras com os parafusos. Então ali tem os espaços para passar a tubulação, os parafusos e fazer o travamento dessas madeiras aqui que formam o banco, tá? Depois que a gente faz isso, vou esconder aqui novamente esse elemento. Depois a gente pega isso e gera cada uma das formas de forma individual. Então a gente pega aquelas formas que a gente tem do banco, tá? Desse banco, e distribui eles em sequência, para que depois a gente possa distribuir na nossa madeira, nossa prancha de madeira, para que ela seja cortada. E nós temos depois a nossa prancha de madeira, que seria a dimensão da nossa prancha, que ela tem 1,60 por 2,20, e aí nós distribuímos essas superfícies aqui dentro dessas pranchas de madeira. Então vamos supor que ela divide e coloca um espaçamento entre as peças, tá? Então no nosso caso aqui
a gente tem um espaçamento de 5 centímetros entre cada peça, no mínimo. Então aqui, por exemplo, tem 5, aqui tem 5. Se a gente diminuir esse espaçamento, as pranchas elas são alocadas de forma individual aqui dentro, as peças. E nós também colocamos nesse código uma numeração das peças aqui dentro que estão associadas a essa sequência aqui. Então se a gente pegar aqui a sequência de número vai de 0 até 21 e nós temos aqui essas peças distribuídas. Qual a peça 0? Qual que é essa peça aqui? É a peça 0, então vai vir aqui. Qual que é a peça 2, que vem aqui, a segunda, que é essa aqui? Ela está onde? Ela vai estar aqui. Então a gente tem essa numeração para depois distribuir essas peças aqui e montar o nosso banco sabendo exatamente onde estão as peças, tá? Então nessa atividade basicamente vai ser isso que nós vamos fazer e eu vou ensinar vocês a partir da próxima aula como montar como desenvolver essa geometria desse banco e depois como desenvolver essas peças individuais até criar as pranchas de vocês das peças dos bancos, tá?